Começamos. Esperar a galera chegar e postar os links nas redes. Só um minuto. Começamos a live. Começamos a live. Minha internet não aguenta muita coisa. Deda, tá me vendo aí, Deda? Tá falhando a internet? Tá funcionando? Alguém dá um alô? Como que tá rolando, por favor? Eu só vou avisar a galera aqui nas webs e aí a gente começa. Alguém comenta aí se tá falhando ou se tá rolando legal, por favor. Eu só vou compartilhar o link ali e já volto aqui. Como que eu faço para compartilhar esse link, hein? Da outra vez foi a mesma coisa. Como que eu compartilho esse link? Tiglat, tá rolando aí o áudio e a conexão? Paz, presbítero André, tudo bem? Vamos falar de audiovisual aqui. Tá travando um pouco. Eu vou fechar todas as coisas. Eu só preciso compartilhar esse link. Como que eu compartilho esse link aqui? Só um minuto, tá, galera? A gente vai começar às 8h30. Eu só vou compartilhar o link aqui ali nas webs. Só um minuto, tá? Tô aqui com vocês. Bem pouco que é de bem pouco travando ou bem pouco legal? Ah, beleza. Quase nada. Tá, é que a minha internet aqui é ruim também. Eu só tô descobrindo como que eu vou pegar o link dessa parada pra compartilhar ali. Tamo aqui, tá rolando, não saia daí. Eu não sei compartilhar o link. Da outra vez foi assim também, não conseguia compartilhar o link. Bom, eu não vou conseguir compartilhar o link ali na outra página, então só vou avisar a galera que... Oito e meia, hein? Pontual como o Big Bang. 4 anos assim, nem Shakespeare imaginaria, certo? Vou fechar aqui a conexão do computador para deixar só do celular e ver como vai rolar. Tiglat, compartilha esse link aí no canal do Audiovisuando ali, naquele post. Eu acho que você curtiu o post. Eu vou fazer isso. Fabiano, daqui a pouco vai melhorar que eu tô usando... Fala, queixada.
Já vou dar uma atenção aí, galera. Tô só compartilhando o link ali pra gente começar pra valer. Eu tô usando a internet no celular e no computador, e aí eu vou fechar aqui no computador para deixar o sinal todo pro celular. Aí, agora foi. Valeu. Pronto. Quatorze pessoas. Firmeza. Bom, vamos lá? Qual que é a ideia, galera? A ideia é fazer um bate-papo sobre produção audiovisual. Há um tempo atrás, acho que no meio do ano passado, de 2016, eu comecei junto com uns amigos um canal no YouTube chamado Produzine. Então, para quem não conhece, tem uma página aqui no Facebook, facebook.com/produzine, e tem o canal no YouTube, youtube.com/produzine. O Produzine é uma espécie de canal onde eu faço vídeos semanais e compartilhando dicas sobre produção audiovisual. É uma série, então é legal você assistir por ordem. Então, desde o primeiro vídeo lá, o vídeo número 1 seria captação de recurso ou como realizar o seu projeto. E o último vídeo que a gente soltou no passado foi edição, a edição desse projeto. Então, a série vem caminhando ao longo de cada etapa de produção. E vai continuar, não acabou ainda não, porque depois da edição, a gente ainda vai fazer mais um episódio sobre edição, depois cor, depois pós-produção de artes, de arte, depois entrega para o cliente. Então tem uma série de episódios antes de acabar essa primeira temporada. E essa live faz parte do Produzine. Putz, pra falar a verdade, esqueci de compartilhar o link ali, mano. Não, o link na página principal, que é na página do Produzine. Vou compartilhar. Então, a live faz parte do Produzine porque nós vamos bater um papo exatamente sobre isso, sobre produção audiovisual. A ideia é responder perguntas ou tirar dúvidas, né, dando mesmo sobre as etapas de uma produção ou as etapas da produção de um filme. Conforme a galera conforme vocês forem escrevendo as dúvidas. E aí eu vou respondendo, se eu puder, né, o que eu sei e tal, e enfim. A dinâmica é essa, vocês mandem as dúvidas e aí eu vou respondendo e a gente vai batendo um papo sobre esse processo, sobre o processo de fazer um filme, desde lá do começo até a entrega para o cliente, enfim. Deixa eu só compartilhar aqui. Fala, galera, estamos ao vivo aqui. Deixa eu ver se vai. Foi. Bom, acho que foi. Então, para que isso aconteça, eu preciso que vocês me ajudem com as dúvidas. Alguém escreve qualquer comentário aqui, só para eu ver se parou de atualizar os comentários? Porque parou de subir aqui um comentário. Manda um alô aí, um boa noite, pra eu ver se eu tô conseguindo ler os comentários de vocês. A gente tem 20 pessoas online, 20 pessoas já é uma sala de turma. Me parece que eu... Leonardo Vieira. Leonardo, acabei de ver que você mandou um alô. Aí, salve Leonardo. Então parece que tá rolando aqui os comentários. Bom, a ideia é essa, a ideia é responder, valeu Davi, a ideia é responder as dúvidas de vocês. Então, para que isso aconteça, eu
preciso... Oi, Raquel, eu preciso que vocês mandem dúvidas ou perguntas, tá? Para começar, antes, se rolar alguma pergunta aqui, eu tento ler. Uma coisa, segunda-feira agora, eu fui num evento chamado Segunda Segunda. É um evento bem bacana para quem é de São Paulo, gratuito. Acontece em todas as segundas-feiras de cada mês, certo? A segunda-feira de cada mês. E Fabiano, tá travando para você, mas a outra galera falou que tá rolando de boa. Fala, Enio. Boa noite, irmão. Tudo bem? Então, o Segunda Segunda é um evento que eu fui a primeira vez agora, nessa semana. E, repetindo, ele acontece a cada segunda-feira do mês. E é muito bacana, acontece ali em Pinheiros. A galera abre um espaço, é uma sala, numa casa chamada House of Learning. Não lembro o nome da rua, Dr. Vigílio de Carvalho, mas é fácil de achar ali, House of Learning, e o nome do evento é Segunda Segunda. A galera abre a casa para bate-papo sobre produção audiovisual também, e é muito legal que cada participante tem direito a 2 minutos. Você se apresenta, fala quem você é, o que você faz no mercado e se você está precisando de outros profissionais para fazer seu projeto, ou se você quer se colocar à disposição de um outro profissional para trabalhar no projeto dele. Então, eu estive lá nesse evento e foi super bacana poder compartilhar com a galera a minha experiência, mostrar os meus filmes e tal. Conheci uma galera nova e eu indico para vocês, para quem está em São Paulo, claro, né, porque o evento acontece aqui. Quem está em São Paulo quiser participar, vale muito a pena. Tem uma página aqui no Facebook, um grupo na verdade, chamado Segunda Segunda. Entra lá no grupo para você ficar por dentro. Uma das coisas que pergunta do Davi da Vox. Como você trabalha a parte de áudio, especificamente as trilhas? Você já pensa desde o início ou só na pós-produção? Depende, Davi. Não sei se é David ou se é Davi. Depende do projeto. Eu geralmente eu tendo a já pensar para onde eu quero ir, pelo menos, sabe? Então, quando eu começo a filmar ou quando eu entro no projeto, quando eu tô no roteiro, na fase de criação, depende, né, se vem da agência, já existe o briefing, ou se é um projeto de algum amigo que a gente tem que roteirizar. Mas no começo do projeto, eu já penso qual cara vai ter o filme, consequentemente, qual é a trilha que eu quero. Não necessariamente, eu quero aquela música daquele artista. Às vezes acontece isso, eu quero inserir, sei lá, um rap do grupo tal. Isso pode acontecer, mas não é a maioria das vezes. Mas eu já penso, por exemplo, putz, esse filme tem cara de uma instrumental mais dinâmica, tipo um Ace de Jazz, por exemplo. E aí eu escrevo isso e depois, na pós-produção, eu mando pro artista que vai fazer a trilha. Claro que sempre aberto a ouvir a outra parte. Às vezes o cara fala, irmão, vamos tentar ir por aqui e tal. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que eu já penso desde o começo assim do projeto qual é a cara da trilha. Acho que foi isso que você quis dizer, né? Como você trabalha a parte de áudio, a parte da trilha, se você pensa desde o início. Eu penso já desde o início. É que às vezes depende muito de quem é o filme, sabe, Davi? Por exemplo, né? Se é uma publicidade, o filme é da marca, né? E pensado pela agência. Então essa galera já vem basicamente com esse projeto já vem basicamente com algumas coisas escolhidas, né? E a trilha geralmente é uma delas, até por conta de direito autoral e tal. Mas quando é um projeto que eu posso opinar sobre isso, ou quando é um projeto meu, desde o começo eu já sei qual é a trilha que eu quero, qual é a cara da trilha, qual é o estilo de trilha que eu quero. Isso acontece sim desde o começo. Bom, como não pintou nenhuma outra dúvida aqui por enquanto, E aí, Culpa? Também sou fã também, tamo junto.
Eu estava dizendo do segunda a segunda e lá rolou um papo legal que era, dentre vários assuntos, a gente falou sobre uma coisa que eu venho dizendo ao longo das minhas palestras e que eu demorei para aprender, que era você não depende da, do melhor equipamento do mundo para fazer o seu filme ou para fazer um grande filme. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a galera fica muito presa a, nossa, eu preciso juntar grana para alugar a câmera tal, eu preciso, enfim, juntar grana para ter a estrutura tal. Claro que isso é importante, mas não deixe de fazer o seu filme por causa da câmera, por exemplo. Se você não tem grana para alugar a câmera mais cara, vai filmar, mano. É muito importante você que quer fazer filme estar filmando, estar realizando, sabe? Estar nesse processo. Nesse processo você conhece pessoas, nesse processo você aprimora a sua linguagem para quem quer dirigir cena ou dirigir fotografia. Nesse processo você vai também lapidando, vai entendendo quem é você no set, como você trabalha, qual é o seu estilo. É muito importante para o diretor ele saber qual é o estilo dele, assim, tanto na relação com as pessoas quanto na relação criativa, sabe? Como ele trabalha, se ele precisa ir para o set de filmagem todo redondinho, pensado, certinho, ou se ele precisa ir para o set de filmagem com espaço para criar no set. Tudo isso você que quer dirigir só vai aprender fazendo. E às vezes a gente se prende esperando ter a câmera ideal ou a equipe ideal e não realiza, sabe? E é uma coisa que eu fiz isso na minha carreira. Eu fiquei, às vezes, eu perdi tempo, às vezes não, em algum momento da minha carreira eu perdi tempo, mano. Que eu falava, esse filme aqui eu tenho que esperar a câmera tal, que eu só vou rodar com a câmera tal, por causa... E não é. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente dá o valor errado, supervaloriza coisas erradas. E claro que a câmera é importante, eu sempre brigo para ter uma câmera X no meu filme, mas eu estou dizendo assim, quando a gente não tem, é importante que você realize o seu projeto mesmo se for, sei lá, com uma 5D, com uma 6D, com uma 60D, com a câmera que for, não importa, a 7S é uma câmera barata, às vezes você consegue um amigo que tem. Outra coisa que a gente conversou lá no segunda é como é importante você fazer contatos no meio, você se relacionar bem com as pessoas, no sentido de você ter um time ali, você conhecer um amigo que tem uma câmera X, você conhecer um outro amigo que opera áudio. Isso falando para quem quer realizar os seus filmes, sabe? É importante porque com essas pessoas juntos, você junta uma galera que quer fazer filme, que quer fazer cinema, que quer fazer vídeo, seja lá o que for, seja lá como você chama. Se você conseguir juntar essa galera, o seu projeto sai do papel, sabe? E eu acho que isso é importante. Eu tava lá conversando com uma galera mais nova de idade e uma galera que se prende, pelo que eu percebi, né, nas conversas e nas perguntas, é uma galera que estava presa à ferramenta e não necessariamente à realização. Você tem que estar preso à realização. Você tem que falar assim, eu quero fazer esse filme, eu quero realizar esse filme, eu vou filmar esse curta-metragem até abril. E aí correr com isso, porque isso vai te dar um know-how, isso vai te dar um conhecimento para que no próximo filme você esteja mais preparado, sabe? Eu acho que isso é um lance. Passou uma pergunta aqui. Fabiano. Cara, sempre achei que o roteiro é o mais importante em um filme. O que você acha disso? Fabiano, cinema é uma arte coletiva, tá ligado? Ele é dividido entre a parte criativa e a parte técnica. E o coletivo amarra essas duas partes. Todas as partes são importantes. É claro que tem coisas que têm mais peso.
E o roteiro é a espinha dorsal do projeto, né, do filme. Então, ele tem um peso muito grande, claro que tem, mas eu vou te falar uma coisa. Uma equipe boa salva um roteiro mais ou menos. E uma equipe média estraga um bom roteiro. Então, a gente tem que conseguir mesclar essas coisas. Então, um diretor, ele tem que ser um bom gerente de projetos. Um diretor, enquanto ele for dono do filme, na realidade do Brasil, certo? Se for no caso de o filme ser de um produtor, essa figura vai para o produtor. Esse cara, o diretor ou o produtor, ele tem que ser um bom gerente de projetos e saber ler o projeto. Eu falei isso na outra live. Você tem que pegar o projeto, você identificar quem são os melhores profissionais para realizar aquele projeto. Quem é o melhor fotógrafo para aquele roteiro, quem vai contar melhor aquela história e, enfim, e aí para que de um bom roteiro saia um bom filme. Agora, claro, né? O roteiro é uma peça extremamente fundamental, né? Eu costumo dizer que é o que eu mais estudo na minha vida é roteiro. Desde sempre, assim. É que eu sou autodidata. Não é que eu sou autodidata, é que tipo. Eu não. Eu estudo muito assim na internet, nos livros e tal. E as palestras que eu mais assisto, os podcasts que eu mais ouço, as coisas que eu tô mais ali voltado. Para onde eu estou voltando a minha atenção tem sempre a ver com roteiro, ou drama, ou teatro, ou escrita criativa, porque de fato eu considero que seja uma posição, uma função ou uma parte importantíssima do projeto. Mas sabendo que as outras partes também são importantes. E lembrando que o roteiro, pelo menos assim na nossa realidade, depois que o cara finalizou ele, já era assim no sentido de ele vai ser filmado, às vezes ele vai ser modificado, muitas vezes ele vai ser modificado, às vezes por falta de grana, às vezes por limitação da locação onde vai ser filmado, às vezes porque o ator não chegou lá, enfim. Então, de fato, a direção tem que se virar ali para entregar aquele roteiro, sabe? Para entregar aquele filme, o filme baseado naquele roteiro. Então, de fato, se a gente fosse colocar na balança, tem ali a função do diretor, ela tá ali junta com a do roteirista, mas como o diretor ele entra desde a fase do roteiro e vai até a entrega, eu não poderia dizer que o roteiro é o mais importante do projeto, sendo que o roteiro ele está trabalhando em uma parte pontual do projeto, né? E a direção está vindo ao longo de todo o projeto, desde a concepção até a entrega. Agora, claro, né? O roteiro, de fato, é a espinha dorsal, então é ultra importante. Opa, foi mal. Então é ultra importante. Podcast de roteiro em português, eu não lembro. Mas assim, tem os. Tem os. Tem livros, eu gosto muito do livro History. É. E aí, cachorro? E aí, Z3? Fala tu. Tem o History, tem um livro que tá ali em cima. Esse livro. Ah, não dá pra você ver. Como que eu. Tem esse livro aqui, History. É um excelente livro para quem quer trabalhar com roteiro. Tem os livros clássicos do Sid Field, tem um livro do Gabriel Garcia Marques, do Gabo, que é um livro bem legal, da capa branca, chama Me Alugo para Sonhar, um livro bom sobre roteiro. Eu ouço... Ó, desligou, respeitou o pai. Nossa, deixa eu te falar. A gente tem podcast do Eduardo Spohr, eu acho. A gente tem podcasts de assuntos gerais que sempre entrevistam, isso tem,
que sempre entrevistam escritores. Enfim, depois se eu lembrar de algum, eu posso colocar no comentário. Mas não é difícil de achar podcasts que entrevistam escritores. E é legal para você ver a experiência do cara, como ele chegou naquela história e aprender como isso aqui que a gente está fazendo, aprender com a experiência do cara, sabe? Agora, em inglês tem bastante conteúdo. Ó, o Lucas Mota, meu brother, escreveu aqui que tem um podcast que chama Gente que Escreve. Procura esse podcast aí que ele indicou, que eu acho que vai valer a pena. Agora, é muito importante você estar em contato com os livros de estrutura não, mas de, entre aspas, regras, porque se você conhecendo as regras, você vai conseguir burlá-las e escrever o melhor roteiro possível. Mas é muito importante você ler dramas, como que é? Texto de teatro. Eu esqueci o nome, minha esposa vai me matar. É importante você ler textos de teatro. Eu acho que isso vai te ajudar. Livros que tenha o roteiro do teatro. É que o roteiro do teatro tem outro nome que eu não tá me ocorrendo agora. É, uma eu esqueci. Eu esqueci o nome que se dá para o roteiro de teatro. Mas é muito importante você ler os livros, esses livros, né? As peças de teatro escritas. Então aqui tem um monte, porque minha esposa é atriz e diretora. Então tem uma série de livros de peças. Tem os Shakespeare e por aí vai. E esses livros vão te ajudar bastante. Se você juntar o conhecimento adquirido nesses livros com o conhecimento adquirido nos livros de estrutura, eu acho que dá para começar bem. Certo? Passou mais alguma dúvida, mais alguma pergunta aqui? Eu preciso que vocês, aliás, eu preciso não, né? Eu gostaria que vocês fizessem perguntas para eu ter o que falar. Ed Lincoln Ed Lincoln falou que trabalha com cenografia e às vezes se sente excluído. Aí é departamento de arte, né, Ed? Eu não manjo muito do departamento de arte. É uma questão de equipe, né? De como que o diretora de arte lida com o produtor de objeto, que lida com o figurino, que lida com não sei quem, que lida com não sei quem, até chegar na galera da cenografia. Bom, eu estava dizendo das câmeras, como é importante você realizar o projeto ao invés de ficar esperando a câmera ideal. Eu acho que isso vale para tudo na vida. Às vezes a gente nós nos privamos de realizar as coisas esperando o momento ideal. E o momento ideal não virá, porque o momento ideal, na verdade, ele é meio utópico, né? Então, eu sou muito adepto do faça você mesmo, né? Do it yourself, porque se eu não tivesse realizado os meus filmes lá, mesmo do jeito que eles saíram, e os meus clipes em 2005, 6, 7, por mais estranhos que eles sejam, e bem ruins, os lá de trás, os lá de antigamente, eles foram exercícios, né? E era o que eu dizia, e é o que eu estava dizendo, né? Que eu acho que faz parte do processo esse tipo de exercício, faz parte do processo erro para você aprender com ele, e faz parte do processo de quem quer liderar qualquer que seja a área, você se conhecer como líder. Então não adianta eu esperar para eu dirigir meu primeiro filme tendo 60 pessoas na equipe, uma câmera gigante, uma estrutura gigante, sendo que eu ainda não passei por. Eu ainda não me conheço no set de filmagem. Então, quanto mais você filmar, quanto mais você realizar, você vai estar protegido e você vai se sentir mais firme, mais experiente para tomar a decisão correta quando você tiver com problemas que uma equipe de 60 pessoas demanda, sabe? São problemas gigantes e, enfim, faz parte. Eu sou muito adepto de você pegar, juntar os seus amigos e fazer seu filme.
A Isabel escreveu aqui, acho que vale lembrar também que é importante que cada um da equipe tenha uma noção geral do processo do filme como um todo. Escreveu uma Bíblia, eu tenho que apertar aqui. Muitas vezes a galera foca muito só no seu trabalho, mas esquece como todos se conectam. Então, independente da sua função, busque entender o básico das outras funções, outros coleguinhas. Eu comecei falando que o cinema é uma arte coletiva e que o coletivo amarra a parte criativa com a parte técnica. Então, é extremamente importante que você, além de você estar seguro das suas funções técnicas, você tem que entender um pouco das funções do outro. Foi isso que a Abel quis dizer, para que você consiga entendê-lo e trabalhar com ele e dessa parceria sair o melhor resultado possível. Isso vale mais para o líder também. O líder da equipe ou o líder de cada área, ele tem que conhecer muito do processo de se fazer um filme e tem que conhecer muito das sub-áreas, né, as quais ele está liderando. Porque ele vai precisar cobrar coisas e ser realista. Não adianta cobrar uma coisa que é impossível de entregar e também, por falta de sabedoria, não adianta ele ficar esperando ou ele não cobrar uma coisa que é possível de ser realizada. Então, tem essa demanda e tem essa troca. Aí é experiência, por isso que é massa ir pro set para aprender. Por isso que eu acho que é importante pôr a cara, né? Falando mais pros caras que querem dirigir, sabe? Fazer contatos e pôr seu filme à mostra, põe no YouTube, ver o que a galera vai falar, ou manda pros amigos se você não quer pôr no YouTube, ver o que a galera vai falar. Enfim, submeta a sua obra a outras pessoas para que você veja como elas estão recebendo, porque é uma narrativa, né? Tem uma coisa ali sendo contada. E se o outro não entender, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Porque eu que estou me comunicando com ele está recebendo só. Então, você tem que aprender a contar, tem que aprender. Enfim, é um processo. Marcelo Caetano, você como diretor na parte de fotografia escolhe o que quer ou deixa a cargo do profissional? Isso é sempre uma pergunta que surge. Surgiu lá na segunda também. Foi engraçado até nessa hora. Eu como diretor, eu discuto tudo com o meu fotógrafo. Eu, só que assim, eu discuto mesmo. Então eu tenho as minhas opiniões, eu tenho o meu gosto estético, eu sei o que eu quero fazer naquela locação, visito a locação antes, tiro foto, sempre que posso, faço as minhas escolhas, sento com ele na preparação da diária, no shooting board que chama, e a gente discute tudo junto. Vamos por aqui, vamos por ali, aqui a gente vai usar um movimento, aqui a gente vai usar 50 mm. Aqui é melhor a gente estar de longe e telar para desfocar. Aqui é melhor não sei o que. Aqui não dá para a gente chegar com o equipamento de luz aqui, então a gente vai ter que trabalhar com a lente aberta. Enfim, a gente vai conversando tudo e, e, e descobrindo quais são as melhores decisões para o projeto. Eu não tenho nenhum problema em falar, irmão, vamos na sua, é isso. Mas quando eu acho também que eu tô certo, eu vou falar, vamos fazer desse jeito, o que você acha? E aí, de repente, quando essa conversa acontece no set, aí a gente chega a uma conclusão ali, ou faz os dois. Eu faço a versão dele, faço a minha versão, e aí na edição a gente vê o que a gente usa. Eu sou super adepto do diálogo, mano, sabe? Lá eu vou citar muito a palestra, o bate-papo, aliás, de segunda-feira agora, porque está muito recente, está muito fresco na minha cabeça. Eu falei isso lá, que esse tempo, essa época dos diretores que não conversavam com ninguém, que se achavam as melhores pessoas do mundo, acho que passou, tá ligado? Eu acho muito que cinema é coletivo e vídeo é coletivo, são muitas pessoas trabalhando e a gente tem que ouvir todo mundo. O que adianta eu ter 5 ou 6 pessoas trabalhando na área criativa comigo, né? Um escritor, um diretor de fotografia, depois um editor, depois um pós-produtor, e eu não ouvi os caras. Então eu tenho que ouvir a galera.
e me cercar de boas pessoas, bons profissionais, tá ligado? Acho que é isso. O Luquinhas escreveu, qual a dica para não ser babaca no set? É, eu acho que assim, o cara que é babaca no set, ele é babaca na vida. Então a pergunta seria, qual a dica para não ser babaca na vida, tá ligado? Porque se o cara que é sangue bom na vida, ele chega no set de filmagem, ele fica babaca nossa, ele é mais idiota ainda, que ele tá fazendo um personagem, né? Aí, mano, é uma questão de educação e bom senso, né? Eu sou muito de ouvir, de trocar ideia, de aprender com os outros, sabe? Observo pra caramba. O meu set de filmagem tem que ter um clima bom. Se eu vejo que tem alguém muito estrela ou que não tá num clima legal, já nem, tá ligado? Nem trampa comigo. Porque eu acho que as coisas têm que acontecer da melhor maneira possível, sabe? Todo mundo trabalhando em prol do projeto e trocando de sorrindo. Claro que a gente às vezes tem momento de acelerar, tem momento que um ou outro reclama, mas isso é normal de qualquer coisa, qualquer área de atuação. Só acho que eu tô fugindo dos babacas, né? Não quero trabalhar com essa galera. Bruno, boa noite, boa noite. Qual a tua visão em relação à estrutura das faculdades brasileiras? Nossa. Levando em consideração que a graduação é mais voltada para a área de pesquisa, é verdade. Eu tinha um professor que ele falava assim que a faculdade não vai te ensinar a fazer filmes, né? O que vai te ensinar a fazer filmes é o set de filmagem. Mas a faculdade, dependendo de qual for, ela vai te dar uma base, mano, fantástica. Você vai assistir muito filme, você vai conversar com pessoas que analisam filmes. E você vai aprender uma série de coisas, vai descobrir quem é você ali no meio de todas aquelas referências. Se você quer fazer um tipo de cinema ou outro tipo de cinema. Agora, é necessário a faculdade? Será que é? Para isso que eu falei, às vezes não, sacou? Se o cara conseguir estudar por conta própria, às vezes não. Se a proposta do cara é ser. Ele precisa do diploma para um outro projeto de vida, aí tem que fazer a faculdade mesmo, claro. Agora os caras falam, mano, eu quero ser diretor de cinema, meu sonho é ser diretor de cinema. O que, que eu faço, mano? Em vez de você gastar 100 mil reais numa faculdade, faça 10 curtas-metragens. Agora, isso é bem polêmico, porque cada um sabe, né, mano, para onde ele quer direcionar a vida dele, tá? Eu fiz faculdade, só que eu fiz comunicação, eu consegui uma bolsa na PUC na época, porque na 2003, eu entrei em 2002 e comecei, 2003, só tinha a FAAP aqui. Depois a AMB abriu um curso de cinema. Depois nasceram várias escolas que, se fosse hoje, eu estudaria nessas escolas, que não são graduação, mas são cursos técnicos. Eu faria sem dúvida um curso técnico hoje se eu tivesse 17 anos de idade, tá ligado? Se tivesse condições financeiras também. Enfim, então eu acho que a academia, ela é. Mas isso é a função dela também, né? Ela é voltada para a área de pesquisa, claro, e ela vai fazer o cara ser um pesquisador de cinema. E saem vários caras muito nerds do cinema, caras que manjam muito mesmo, que não necessariamente são bons diretores, mas é sempre bom você conhecer essas pessoas que enxergam o cinema de uma maneira diferente, bem peculiar, sabe? Eu gosto muito de conversar com essas pessoas, de ouvir esses vídeos, esses youtubers que fazem críticas de filmes, eu gosto. Ouço os podcasts os mais chatos, eu ouço desses caras que fazem crítica para eu ver como eles enxergam o cinema, sabe? Como eles enxergam um plano, que eu vi uma coisa, eles viram outra. E aí eu aprendo com isso, sacou? Uma parada que uma pessoa que quer trabalhar com criativo. Caramba, Lucas Predella. E aí, meu bom? Uma pessoa que quer trabalhar com criatividade, seja na escrita, seja na música, seja no cinema, seja na fotografia, uma coisa que ele não pode ter é barreira, tipo aquela parada que o cavalo tem pra só olhar pra frente, tá ligado? Você tem que, mano, olhar pra todos os lados. E sempre nas minhas palestras eu falo que, mano, eu leio desde A Vida das Formigas até Fusão Nuclear, tá ligado? Então, se você abrir meus subscribers do YouTube, você vai ver que eu sigo os canais mais diferentes possíveis. Tipo, eu sou cristão e sigo um canal de um ateu para eu ver o que os ateus falam. Ou eu sou um São Paulino e sigo um canal de um corintiano, tô chutando. Porque
eu quero ouvir, ver as coisas, e aí eu vou me enchendo de tudo aquilo como uma espuma, aí eu aperto e aí sai uma parada que é minha, tá ligado? Então assim, eu vou juntando várias referências, sabe? Às vezes eu chego para conversar com o meu diretor de fotografia e eu levo um grafite para ele, uma foto de um grafite, um print, sabe? E falo, mano, olha que louco isso aqui, olha essa perspectiva que o cara fez, será que a gente consegue fazer isso aqui com uma atriz aqui, com um vestido vermelho, numa rua escura, de uma rua de noite, com o chão molhado, para dar aquele climão, e a gente consegue essa perspectiva. Enfim, sabe? Eu vou mixando as referências. Eu acho que é uma coisa. Não pode se limitar, mano. E a faculdade, ela vai te ajudar a ser mais uma referência, tá ligado? Ela não vai ser tipo, você não vai entrar na faculdade de cinema e sair um cineasta. Ela vai te dar mais essas referências, né? Enfim, é isso. O que você acha do cinema nacional? Fabiano está perguntando. O que você acha do cinema nacional? Pode dizer algum filme que você pagou um pau? Ainda rimou. Ó. O que eu acho do cinema nacional? Acho fantástico. Acho que os caras tiram leite de pedra. Acho que a gente tem. Não, Fabiano, não precisa pedir desculpa, não. Você está me salvando, porque ninguém está perguntando nada. Pelo menos a gente está interagindo. É... A ideia é justamente falar sobre produção audiovisual. Para quem chegou depois, né? A ideia é falar sobre produção audiovisual, as etapas de uma produção audiovisual. O cinema nacional, eu não tenho o que achar, mano. Tem que respeitar os caras que fazem os filmes. Eu acho que tem muito diretor bom aí. A gente está criando um público de cinema, mesmo que seja o público da comédia. É importante ter público no cinema nacional para formar uma base, mesmo que esse público seja o público das comédias da Globo Filme, não importa, Globo Filmes, não importa. Importante a gente ter uma base, porque aí com essa base vem mais patrocinadores, com mais patrocinadores, mais filmes vão surgir. E aí, de repente, sai 10 filmes, 9 são comédias e um outro não é. E daqui 20 anos isso vai mudar. Só que tem que ter um começo. Então eu acho que esse começo, que já vem rolando há um tempo, acho que a gente já está colhendo bons frutos. Aquele filme O Lobo Atrás da Porta, é esse o título? Eu tinha que pesquisar agora para não errar, mas eu acho que é isso. Aquele filme é fantástico, mano. Se você não assistiu, assista. Enfim, eu fiquei muito impressionado com a direção e, e gostei muito do roteiro. E tem vários outros filmes bons por aí, nacionais. Ano passado tem aquele filme do Boi Neon, daquele ator que faz umas novelas. Aquele filme é legal. O Estômago é um filme mais antigo que é muito legal. Mas a gente tem uma série de filmes bons, mano. O nosso cinema tá no caminho certo, assim. A gente tá para trás de algumas outras indústrias, mas o nosso cinema tá no caminho certo. Eu gosto muito do cinema independente americano. Assisto muita coisa independente dos Estados Unidos. Assisto os grandes filmes também, não tem problema nenhum. Não tenho a pretensão de ser um cineasta que só assiste filme europeu, sabe? Mas eu assisto muito filme francês, muito. Assisto muito filme argentino, gosto muito dos argentinos. E assisto os filmes nacionais também. Conforme eles vão saindo, eu vou assistindo. O Ed escreveu aqui, eu não entendi direito, mas como se arrepender ou achar que fez uma locação errada? Não entendi, Ed. Pergunta de novo, por favor. Nossa, já me arrependi de várias coisas que eu fiz. Na verdade, assim, não é se arrepender. É não querer olhar mais para aquilo. Porque não dá pra acertar todas, mano. Impossível acertar todas. Impossível, tá ligado? Então tem coisa que eu faço que eu falo, meu Deus, espero que ninguém veja isso. Mas. E já errei muito, mano. Nossa. E aí aprende, né? Volta pra casa triste, conversa com a esposa, brinco com a minha filha. E aí aprende, mano. E na próxima não erra mais. Indique um filme nacional e um gringo que tenha te surpreendido no último ano. É que eu não sei se a ordem que eu assisti foi a ordem de lançamento, mas
Deixa eu pensar, eu já falei dos nacionais, eu já falei. Não, não lembro de nenhum, eu vou lembrar. Ao longo do papo eu vou lembrar. Outra coisa, um filme pesado. Local no ambiente. Ah tá, o Ed perguntou assim se eu já errei, eu acho que foi isso, né, que ele perguntou. Em escolher a locação. Um filme pesado e locar um ambiente muito leve. Acho, eu acho que errar na locação é um erro mais difícil de cometer, sabe? Porque você tem tempo para voltar atrás, né? A locação é uma coisa que, né, é mais difícil de errar. Às vezes você erra na produção da locação, ou seja, você escolheu a locação, ela é a locação certa para o filme, só que ela é a locação errada para o seu projeto. Ou por causa de grana, ou porque não dá para fechar a rua, ou não dá para pagar, não dá para mexer nas lâmpadas, não tem muito barulho, tem uma obra perto, enfim. Às vezes escolhe o local geográfico, né? Escolhe a locação certa, mas ela não funciona para o seu projeto. Você não tem grana para trazer um gerador até lá, não tem de onde puxar energia e por aí vai. Isso é uma coisa que é um erro fácil de cometer, esse tipo de erro. As pessoas os mais jovens, assim, quem está começando a fazer filme, eles, eles caem nesse erro, porque por falta de experiência mesmo. Por isso que a história que eu estava lá atrás falando, tem que filmar bastante, você vai filmando, você vai ficando mais cascudo, você vai pegando algumas manhas que você não aprende nos cursos, sabe? E as manhas da locação, de você sacar se aquele local, por mais bonito que ele seja, se aquele local ele encaixa no seu projeto. Às vezes você tem que mexer coisas que não dá para mexer, tem que tirar carro, você quer a rua vazia e a rua tá cheia de carro. Enfim, uma série de questões pode acontecer, principalmente com relação à energia, à eletricidade. Será que esse é o termo correto? Acho que é. Sabe? Tipo, como você vai ligar os refletores lá? Vai levar o gerador. Se for um bairro residencial, o gerador faz barulho de caminhão, tá ligado? Então os caras não vão deixar você ficar com o gerador lá de madrugada. Então tem uma série de questões que você vai aprendendo na raça, sabe? Mas isso também é mais para produtora. Mas é bom o diretor ter essa sagacidade de conhecer da arte de produção, sabe? Ele manjar de como produzir também. Porque aí ele consegue conversar direito com a produtora e se sair bem, sabe? Enfim, mais alguma dúvida, galera? 9h15. Mais 15 minutos. Chamem os amiguinhos, chamem os amiguinhos. Bom, falando do Produzine de novo, para quem não estava aqui, a live essa live só está existindo porque ela faz parte de um projeto chamado Produzine, que é um canal no YouTube, que é a ideia que eu realizo lá com os meus amigos, que a ideia é compartilhar ensinamentos sobre o audiovisual, sobre as etapas de produção de um filme. Então, se você entrar lá desde o episódio 1, começa como captar grana para o seu filme, até o último episódio que a gente lançou no ano passado, que era a parte de edição do filme. Então é uma série. Um episódio está de fato depois do outro, sabe? É legal você assistir na sequência. Se inscreve lá no canal lá no YouTube e curte a página aqui no Facebook, porque aí você vai recebendo conforme os vídeos forem saindo. Por que a gente teve essa ideia? Por que eu tô aqui igual um panaca falando com vocês? Porque eu queria ter tido isso quando eu estava começando, sabe? Eu queria ouvir alguém que já filmou bastante, que já rodou por aí, que já filmou com várias câmeras, alguém que tivesse experiência falando, ó, é desse jeito, faz isso, faz aquilo. Ou não precisa fazer o que eu estou falando, mas aqui tá um caminho, você pode pegar outro, mas aqui tá um caminho. Então eu queria ter tido isso, sacou? Então eu estou tentando entregar uma coisa de forma gratuita que eu queria ter tido, né? Que eu acredito muito nesse lance do compartilhar e tal, porque muitas das coisas que eu aprendi foi de graça, assim, na internet, ou ouvindo de algum amigo, alguma dica, ou pegando livro emprestado dos amigos, ou nas bibliotecas, que na época
A gente ia nas bibliotecas, fazia carteirinha, pegava o livro, devolvia, sei lá, um mês depois. Tinha esse lance. Então, eu venho de uma quebrada, onde a gente não tem muita grana, ou não tem grana nenhuma, e eu sou muito adepto dessa troca, de você ir lá, buscar o conhecimento ou adquirir a experiência e depois poder compartilhar com a galera. Bom, hoje em dia, qual a tua equipe mínima para um projeto? O Tiglat está perguntando. Mano, equipe mínima não tem equipe mínima por um motivo. Se eu tivesse equipe mínima, eu ficaria travado, obviamente, a esse formato de equipe. Então eu sou um cara que eu filmo, eu gosto muito de estudar o projeto, quanto de grana que eu tenho para fazer qual tipo de filme. Esse filme, então vamos ver o que dá para fazer. Então já trabalhei com equipes reduzidas, com câmeras pequenas. As câmeras pequenas permitem equipes reduzidas. E já trabalhei com equipes grandes, né? Pelo menos para minha realidade, equipes grandes. Não tem formato de equipe mínima, mas claro que eu não vou filmar sozinho, eu não vou pegar a câmera e sair filmando, que eu não sou videomaker, tá ligado? Eu posso operar uma câmera em um momento específico, mas eu tenho que ter meu diretor de fotografia, uma produtora, se possível um assistente de câmera, assistente de direção. Então ali dá pra gente trabalhar ali com, sei lá, 5 pessoas no mínimo para fazer um documentário, 6 pessoas para fazer um documentário, 2 câmeras, o diretor, a produtora, o áudio e faz tudo no set, né? Sabe? Um coringa. 6 pessoas é uma boa. Não é que é equipe mínima, mas é um bom formato para trampos sem grana, para jobs sem dinheiro. Videoclipe, já que é uma área que você trabalha mais, videoclipe, aí seria legal ter uma equipe maior, para uma câmera maior. Mas se possível, se não possível também vamos fazer com o que dá, sabe? Fala, Diego, tudo bem? A Fernanda perguntou assim: Beijo, Fê. Tá rolando na Globo uma minissérie, chama Dois Irmãos. O visual da série é bem bacana, mas o áudio tá uma bosta. Nossa, sério? Tá bem difícil entender os diálogos. Caraca, o que prejudica mais um filme, a baixa qualidade do áudio ou do vídeo. Nossa, sério? Eu não tenho TV, mano. Eu optei em não ter TV por causa da criação da minha filha, então a gente, sei lá, é outra brisa. Eu vou pesquisar sobre essa série. O áudio prejudica demais, demais, demais uma peça audiovisual, um projeto, um filme, seja o que for. A crítica que o cinema nacional recebia antes, lá na década de 80 até a década de 90, e que na década de 90 a gente fez poucos filmes, mas a crítica que as pessoas davam, é assim que fala, ao cinema nacional, era porque o áudio era ruim, antigamente. Melhorou muito hoje em dia. Mas é uma surpresa para mim ter uma série na Globo com áudio ruim. Porque a Globo tem um checklist de qualidade que, mesmo que as coisas foram feitas lá dentro ou vieram de produtoras independentes, como chama, produtoras de fora, eles passam o filme mesmo, o episódio, por uma série de equipamentos, e esses equipamentos têm que aprovar tanto a cor, quanto o áudio, quanto uma série de coisas. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta de forma pontual, o que prejudica mais um filme? A baixa qualidade do áudio ou do vídeo? Claro que a baixa qualidade do vídeo seria o que? A imagem está ruim? Isso prejudicaria mais, se a gente for comparar assim. Mas imagina você assistindo um vídeo no YouTube que o áudio está ruim. Você não vai conseguir ficar um minuto ali, você vai sair fora, não vai prender atenção. Então é muito importante que o áudio, é muito importante para quem está produzindo. A sua dúvida vem até ajudar a eu dar essa dica. É muito importante para quem está produzindo prestar bastante atenção no áudio, mano. Até para quem vai fazer vlog. É muito importante, porque quem está na internet não vai investir o tempo da pessoa, né, o seu tempo, vendo uma coisa que ele não está entendendo, sacou? Então, é de extrema importância o áudio estar bem capturado, bem mixado também.
Que eu acho que esse é o problema da série. O áudio deve estar mal mixado. Ou uma coisa que acontece, que pode ser o seu caso, Fê, o áudio tá vindo para você 5.1 e você tá assistindo ele na TV em estéreo. Isso acontece. Tipo, o áudio tá em 5 canais, só que a sua TV tá te mostrando só 2. E aí, às vezes, esses 2 canais que ela tá te mostrando, por azar, não são os 2 canais do diálogo, são os 2 canais, sei lá, de ambiente. E aí, por isso que você pode estar sentindo isso. Tem que checar se tá vindo estéreo para você, se você tá assistindo estéreo, ou se tá vindo 5.1 e você está assistindo 5.1. O importante é a entrada ser a mesma da saída. Ficou claro, né? Eu acho. Isso é uma coisa que acontece bastante, principalmente na época de videocassete, isso acontecia muito. Quando era mono estéreo, a galera podia ter a chance de ver o negócio estéreo e estava vendo mono só por um botão. E, enfim, assim sucessivamente. Mais dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Mande sua dúvida. O pai vai ficar aqui mais uns minutinhos trocando ideia com vocês. Boas notícias. Hoje eu fui lá na Red Bull e eu falo bastante desse projeto que eu fiz com a Red Bull no meio do ano passado, no segundo semestre do ano passado. E vai sair esse ano. É uma série, uma websérie em forma de documentário. São 3 episódios sobre o funk paulista. E eu fui lá hoje e recebi a notícia de que agora em janeiro vai ser liberado, vai lançar a série. Ufa, até que enfim, porque eu estava ansioso por isso, porque eu entreguei desde de novembro. Então, imagina, quero muito mostrar isso pra galera. Oi, Thiago, tudo bem? Ó, Matheus, meu parceiro, grande diretor também. Bom, eu esse lance da série, a série vai sair. Outra coisa, eu recebi hoje o primeiro corte do videoclipe do Pregador Lu que eu fiz. Tô bem contente com o resultado, vou mostrar pra ele agora, espero que ele aprove. E aí, breve a gente lança mais um clipe novo também. A ideia não é que eu fique falando de mim, a ideia é que eu tire dúvidas da galera sobre a produção. Como a galera não tá fazendo pergunta, eu não posso ficar aqui parado, então eu tenho que ficar falando coisas. A Fernanda depois comentou a minha resposta. Ah, eu não sabia disso, mas eu vi muita gente falando mal do áudio. Então, se tem muita gente falando mal do áudio, de fato você está certo. Então, é um problema geral. E isso muito me surpreende, uma série da Globo com problema de áudio, porque a Globo, de fato, ela é as na produção. A Globo entrega. A gente pode não gostar do conteúdo, mas tecnicamente os caras são quase impecáveis. Então, ter uma série que a galera tá reclamando do áudio me surpreende. Eu vou até pesquisar sobre isso. Como eu não tenho TV, eu não sabia que isso estava rolando. Alisson Cuenca, o que você achou da produção nacional da série 3% que está na Netflix? Eu ainda não tive tempo de assistir. A minha esposa assistiu, gostou, fez uma série de ressalvas. Eu vi a galera criticando, eu vi a galera falando bem. Eu tenho amigos que trabalharam na série. Eu vou assistir pra de fato ter, claro, uma opinião formada sobre isso. Mas eu já gosto de saída, sabe por quê? Eu sempre digo isso e repito: produzir no Brasil é muito difícil, mano. Produzir uma série de ficção no Brasil é quase, ficção científica, é quase impossível. Então, assim, eu respeito os caras, eu respeito a produtora e os criadores por eles terem conseguido tirar do papel. Claro, mano, que eles foram jogados, eles estão inseridos em uma plataforma que tem as melhores séries do momento, algumas das melhores séries do momento. Então, assim, o cara tá lá zapeando, ele sai de House of Cards, aí ele passa por Breaking Bad, porque tá lá na plataforma, aí ele passa por outras séries impecáveis, aí ele cai no 3%. É óbvio que vai dar uma diferença, né? Claro, mas a gente tem que pensar que os caras estão lá, né? Para fazer uma analogia com o futebol, é tipo a primeira divisão. Por mais que eles estão na parte de baixo da tabela da primeira divisão, mas eles estão na primeira divisão. E isso tem que ser valorizado. E eu valorizo demais, mano. Eu respeito a realização, tá ligado? Por exemplo, tem uma série de filmes nacionais que eu não gosto do filme,
mas eu vou defender e vou respeitar, não por ser nacional, eu defendo o que é feito no Brasil. Não, eu defendo o realizador, porque eu sei como é difícil fazer no Brasil, por causa de grana, por causa de infraestrutura, por causa de público, porque a gente tem um problema sério com o público, né? Aquela história das vezes os caras não gostar do que é feito aqui. Eu acho que essa série sofreu muito com isso, pelo que eu li. Eu li bastante coisa sobre pós-série, pós 3%. A gente tá falando da 3%. Eu acho que acho que sofreu por isso, por ter sido feito no Brasil. Porque a galera ainda, o público ainda vê com outros olhos. E claro que tem críticas que são críticas construtivas. É, é, e os caras têm que levar em consideração, mas isso aí é para tudo na vida. Tudo vai ter uma crítica construtiva. A gente nunca vai conseguir fazer uma coisa que não tenha uma crítica construtiva. Então, falar que vai ter críticas construtivas e os caras vão ter não, mas eles poderiam na próxima temporada levar isso em consideração. Essa afirmação é chover no molhado, porque isso acontece em tudo na vida. Então, enfim, eu respeito. Valeu, Fabiano. É isso aí. Bom, galera, acho que é isso. Foi bacana bater esse papo. Eu, eu espero que eu tenha conseguido responder algumas coisas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Deixa eu ver que horas são. 9h28, beleza? 2 minutos para 1 hora de live. Acho que é um tempo bom de live. É, a gente ainda está tentando criar um público lá no Produzine. Então, se vocês puderem se inscrever lá no canal no youtube.com/produzine, para quem quer saber mais sobre produções, etapas de produção de uma obra audiovisual e puder compartilhar com os amigos, com quem gosta. Pra gente é importante ter lá inscrito e assistindo quem curte a área, porque aí a pessoa vai gostar, né, do conteúdo e tal, e por aí vai. Valeu, Alisson. Bruno perguntou, Steadicam, qual tu indica? Você diz o modelo do Steadicam, não sei. Eu não conheço muito de equipamento assim. Como eu não sou muito... Pedro, eu sou um realizador, né? Eu faço filmes. Então, o que eu penso? Eu foco muito em me dedicar e dedicar os meus estudos, a minha hora de estudo, à criação e a como realizar essa criação. Criação e realização. A parte técnica, câmera, sensor, lente, blá blá blá, não. Isso você consegue contratar, mano. Você consegue contratar pessoas que manjam disso. Mas você não consegue contratar, às vezes, pessoas super criativas. Você tem que ser esse cara. Então, eu, como realizador, eu foco meus estudos nisso. Então, eu não consigo te ajudar nessa pergunta. Qual Steadicam tu indica? Eu conseguiria te ajudar no qual operador eu indico, né? Eu conheço um dos melhores operadores de Steadicam do Brasil, que é o Júnior Loyola, que é o mestre nessa parada aí. Fabiano, última pergunta, Fabiano Lucas. Você já chegou a colocar dinheiro do seu bolso em um projeto de cliente visando maior qualidade? Já, muitas vezes. Eu já fiz os meus filmes com o meu dinheiro, óbvio, né? A voz da minha filha. E, e já peguei videoclipe. Na outra live eu falei isso. Eu peguei um videoclipe de um artista. Ele tinha uma grana. E ele é um artista grande. Aí eu falei, nossa, se eu tivesse um pouquinho mais eu faria maior. Aí eu fui numa marca. Eu não coloquei a grana no meu bolso, mas eu coloquei o meu trabalho. Eu fui em uma marca, que foi a Beats by Dre. E consegui mais uma grana. E a gente fez o clipe do MV Bill. Então, eu não coloquei a grana do meu bolso nesse clipe, mas eu coloquei o meu trabalho, eu fui atrás de grana pro cara. Eu não precisaria ter feito isso, sabe? Por que eu fiz isso? Porque eu identifiquei que seria uma boa oportunidade para minha carreira. E de fato foi, porque eu peguei esse filme e eu mostro nas agências e mostrava, né? Que agora eu já mostro outros filmes, mas esse filme foi importante para mim. Mas eu também já coloquei grana minha em videoclipes, os videoclipes do Pentágono que eu fiz, que estão lá estão no meu YouTube, youtube.com/barra Pedro Gomes 08. Pedro Gomes, o número 0 e o número 8. Tem vários videoclipes lá que eu, vamos supor, o artista deu uma grana, eu dei outra grana. Isso na época. Hoje eu não faria mais isso, não, com a minha grana, mas eu iria atrás de grana de marca
para um videoclipe grande, claro, não tem problema. Só não pode virar uma prática, tipo o artista falar, eu quero filmar com você, só que eu não tenho dinheiro, eu sou um artista muito grande, você consegue a grana pra mim na marca? Aí o cara tá te contratando como se você fosse uma agência, e você não é uma agência, você é uma produtora de vídeo. Então, se você identificar como uma boa oportunidade, vale a pena, mas eu não faço isso hoje do zero. Se o cara chegar e falar, quanto custa o clipe, Pedro? O clipe custa 40 mil. Mano, eu tenho 30. Tá, eu vou tentar correr atrás dos 10. Aí é diferente, né? Porque aí o cara já aportou uma grana, né? Bom, é isso que eu acho. Certo, galera? Bom, é sempre muito bacana, eu fico muito feliz assim poder falar com vocês. Para mim é muito simbólico, sabe? A gente poder compartilhar as coisas, compartilhar o conhecimento e de certa maneira poder contribuir com a carreira do outro, porque muita gente, até uma galera que estava aqui assistindo, alguns diretores que estavam aqui assistindo, são diretores que eu pergunto as coisas para eles no inbox. Então, assim, eu acho que se esse movimento rolar mais, no sentido da gente compartilhar para os outros as coisas que a gente aprende, de alguma maneira eu acho que pode melhorar, não o mundo, né, que seria muito piegas falar que o mundo pode melhorar, mas pode melhorar pelo menos a nossa atividade e a nossa atuação, certo? Bom, muito obrigado. Valeu, Fabiano, valeu todos que estão aí, os últimos